Amada igreja, né? É uma igreja virtual. Eu costumo dizer que nós, do Grupo Soldada de Cristo, somos uma igreja virtual. E eu fui num culto, né, de ação de graças aqui na casa de uma vizinha. Olha, uma vizinha que eu não tenho intimidade com ela, né? A gente fala bom dia, boa tarde, assim, muito raramente, porque às vezes eu não encontro com ela, é muito difícil. Mas eu fui, ela me convidou eu e meu esposo, nós estávamos vindo da minha igreja, e ela convidou a gente para ir no culto de ação de graça na casa dela. E eu fui, né? E lá foi uma missionária muito abençoada, que não é daqui, não sei de onde ela congrega, não sei nem de onde ela é. E ela trouxe essa palavra que mexeu muito comigo, mexeu assim, porque eu quero passar para vocês, né, o que eu entendi dessa palavra. E fica em Jonas, né, Jonas 1. Jonas, capítulo, o livro fica no livro de Jonas, capítulo 1, né? E versículo 1 mesmo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, as suas passagens e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis. Tarsis ou Tarsis, eu não sei pronunciar muito bem. Peço perdão aos irmãos, às irmãs, né, que a letra, assim, às vezes o nome bíblico é meio diferente, é meio difícil, né, de se pronunciar. Pelo menos para mim é, né? Então aqui, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, ou Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade e um navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um aos seus deuses e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Olha bem, preste atenção, né? No navio para aliviarem no seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se e ele disse-lhe: que tens ele disse: que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia a cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Sorte, né, aqui nas nossas brincadeiras, quando nós éramos criança, era jogar. Às vezes a gente falava, era o jogo da verdade, né? Que a gente rodava o chinelo para ver, girando, ou uma garrafa, né? Para ver se girava e caía em alguma pessoa, e aí aquela pessoa pagaria alguma prenda ou fazia alguma coisa, né? Na brincadeira. Mas ali eles jogavam essa sorte, assim, de ver quem ia, né? Quem ia fazer o que naquele momento, né? E aí, e lançando sorte, caiu sobre Jonas. Então caiu sobre Jonas, né? Então lhes disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, e de onde vens? Perguntaram a Jonas, né? Qual é a tua terra e de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor. Eles disseram: por que fizeste tu isto?
Pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Né? E eles lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar. Quer dizer, ali, por causa de todos estavam padecendo. Né? Por causa de Jonas, que desobedeceu a Deus quando Deus mandou ele para um lugar e ele foi para outro. Ele queria fugir da responsabilidade do chamado dele com Deus. Ele entrou naquele barco e o Senhor permitiu que acontecesse aquelas coisas todas com aquele povo ali, no caso, ali naquele navio, né? Justamente para que Jonas não fugisse do seu chamado com ele. Né? Não adianta se esconder de Deus. É o que eu quero dizer para você. Não adianta você fugir. Quando Deus mandar você em algum lugar, você tem que ir. Porque senão, aquelas pessoas que estão com você podem padecer junto com você. Olha bem. E disseram, e Jonas, né, disse, né? E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava, engrossava cada vez mais. E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Quer dizer, ele sabia que por causa dele, né, aquela tempestade, né, havia acontecido por causa dele. Porque ele tentou fugir da responsabilidade que Deus deu a ele. Então ele se propôs o quê? Me lança ao mar, que essa tempestade vai passar. Entendeu? Porque eu sei que por minha causa sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens reclamavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não perecemos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Quer dizer, a tempestade acalmou. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe, né? Entendeu? Então, ele ficou 3 dias. 3 dias dentro do peixe, da barriga de um peixe, né? Hoje em dia, você não... uns dizem que é baleia, outros dizem que é um peixe grande. Aqui diz um peixe, né? Nós não sabemos. Mas hoje em dia sabemos que ninguém consegue ficar um dia ou um segundo dentro da barriga de um peixe se for engolido. Primeiro que o peixe vai triturar, né? Pode até morder. Nós não sabemos o tamanho de um peixe, mas foi milagre de Deus na vida de Jonas. Por quê? Porque era propósito de Deus manter ele vivo para ele fazer a promessa que Deus tinha feito, colocado na vida dele, que era levar a palavra de Deus a uma cidade, né? O chamado que Jonas tinha, né? E eu digo isso para vocês, amados, que tem um chamado com Deus, que tem, né, uma promessa, né, de Deus, que tem realmente um ministério com Deus, ou é de levita, ou é missionária, ou é pastora, ou é o que for no seu ministério. Não adianta fugir. Quantas vezes eu quis fugir? Quantas vezes eu quis fugir do meu ministério? Quantas vezes eu ia para um lado, o Senhor me chamava para o outro, e ali, ó, fui só me apertando, só me enforcando. Entendeu? Mas Deus não permitiu. Não permitiu que o diabo levasse a minha alma, mas deixou sim que o diabo brincasse comigo para mim tomar vergonha na cara e voltar para os braços do Senhor. Entendeu? Mas a minha alma ele não levou. E nem levará.
entendeu? E ele quer posição, intimidade com ele, o Senhor quer. E não adianta você fugir, entendeu? Não adianta você fugir, né? E orou Jonas, daí já é capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das estranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do inferno. Gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Todavia, tomarei a ver o templo da sua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se entrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes alferrolhos da terra. Correlham-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vos deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei do Senhor, vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Quer dizer, naquela hora ali, Jonas suplicou o Senhor, orou o Senhor, pediu ajuda, e ele fez com que o peixe vomitasse a Jonas na terra, né? E veio a palavra do Senhor, já é capítulo 3. E veio a palavra do Senhor, se alguma vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. Entendeu? É forte. Que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de um dia, e pregava e dizia: 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e filtrou de si os seus vestidos, e contribuísse de saco, e assentou-se sobre a cinza. Bom, até aqui, porque essa história é grande, né? É tremenda, né? Então, quer dizer, ele não adiantou fugir, ele teve que fazer, né? Ele teve que fazer o que o Senhor mandou, o que o Senhor manda, a gente realmente temos que fazer. Eu digo isso, amada, porque quando tem um rolo pra gente desenrolar, no caso, na nossa palavra do Senhor, assim, na nossa palavra de cristão, né? O rolo é quando Deus entrega alguma coisa pra gente entregar a alguém e a gente não entrega, a gente passa mal. E eu acredito que com Jonas não foi diferente, né? Não foi diferente. Então, eu digo pra vocês, né, que Deus está dando uma última oportunidade de você voltar para os caminhos dele e fazer o que ele quer, não o que você quer. Entendeu? Não o que você quer. E vou te dizer mais, nessa palavra aqui, que diz que quando Jonas entrou no barco para fugir do que Deus mandou ele fazer, de ir lá nessa cidade, Nínive, né? Que ele queria fugir do chamado de Deus. O Senhor permitiu que houve aquela tempestade para ele sair realmente do barco. E por causa de todos estavam padecendo, todos estavam sofrendo por causa de desobediente. Então eu digo para você, você está sendo desobediente, de repente é só você que buscava na tua casa, sabe? Por causa de você, a sua família deve estar padecendo, né? Deve estar precisando, né, que você entre no estreito, no concerto com Deus.
E por causa de um, todos são amaldiçoados. E também por causa de um, todos são abençoados. Porque eu falo isso pra vocês. Era só eu, meu filho. Era só eu que buscava Deus dentro da minha casa. A trancos e barrancos, só Jesus na causa. Era só eu que, mesmo assim, escondido do meu marido, porque na época ele falava que tinha raiva de crente, que ele tinha... que todos os crentes para ele era ladrão, aquela coisa toda que todo mundo fica enfiando na cabeça dos outros, porque não conhece a verdadeira realidade, entendeu? Nem todo mundo são iguais, cada ministério é um ministério, sabe? Então, na Bíblia já diz que os falsos profetas iam aparecer para confundir as pessoas, e isso acontece para confundir mesmo, para dizer que uma religião é mais verdadeira e a outra é falsa, essas coisas todas. Esse negócio de religião, né? Mas eu digo para vocês, eu desobedeci a Deus. O Senhor mandou eu fazer uma coisa, eu quis fazer outra. O Senhor mandou eu louvar para Ele, cantar para Ele, eu estava cantando para o mundo, sabe? O Senhor mandou eu fazer várias coisas e eu fui para outro lado. Às vezes, quando eu comecei a ter o dom de visão, revelação e alguns outros dons, que para honra e para a glória do Senhor e pela misericórdia do Senhor eu já estava tendo, eu falei, Jesus, eu não quero. Né? Eu não quero ver isso, eu não quero ver aquilo, eu não quero, porque nem tudo é mel, às vezes a gente vê coisas ruins também, né? E eu fiquei assim, questionando com Deus, eu não quero, Jesus, não quero dar esse dom para outro, né? E sempre assim, fugindo. Que hoje em dia, se você falasse, eu fui uma pessoa morta, ou alguma coisa, os outros já levam pro lado espiritual, espiritismo, entendeu? Mas a gente cristão que já viu essas coisas, que já sabe o que significa essas coisas, a gente vê, né, de uma forma diferente, né? É dons que Deus te dá. Não é porque você está vendo pessoas mortas, não, porque o diabo ele se transforma naquela pessoa para dizer que é ela, para poder te assombrar, para poder te iludir e fingir que é uma coisa que não é, entendeu? Então, eu via algumas coisas assim, e eu falava, ai meu Deus, não, Senhor, eu não quero esse dom, eu não quero. E eu começava a fugir. Foi o que eu fiz. Quando eu comecei a fugir, foi o que Deus fez, eu só não fui para a barriga do peixe. Entendeu? Mas toda a minha família ali na minha casa começou a padecer. E então, o Senhor fez o quê? Começou a amassar o vaso, né? Para fazer novamente. Eu comecei a ficar doente, eu comecei a ter enfermidade, eu comecei a entrar em depressão, eu comecei a ficar num monte de coisas que só Deus mesmo para me salvar, entendeu? E o diabo começou a fazer também arruaça, entendeu? Mas na minha alma ele não pode tocar, porque quando ele estava manifestado, ele falou na minha cara, droga, não posso meter a mão na tua alma, eu não posso tocar na tua alma, porque ele não deixa, o homem de branco não deixa, entendeu? Então é muita coisa assim. Então o que acontece? De repente, você que está há muito tempo, que está assim nessa rebeldia com Deus, não toma a sua posição que você tem que tomar, entendeu? Diante de Deus, não levantou a sua mão ainda e falou assim, Senhor, eis-me aqui, me usa da maneira que o Senhor quer, não da minha maneira, sabe? Do momento que eu fiz isso, o Senhor abriu o caminho para mim, entendeu? E posso te dizer que eu estou muito, muito melhor do que eu estava antes. Hoje eu tenho vida, entendeu? Hoje eu posso dormir no meu travesseiro tranquilamente. Hoje eu tenho minha família, o meu esposo, os meus filhos, entendeu? E Deus ainda está fazendo ainda as promessas que o Senhor tem na minha vida, Ele tá cumprindo, sabe? E eu digo para vocês, toma posição com Deus, porque desde o momento que você buscar, se você estiver sozinho buscando na tua casa, a tua vida, a tua família vão ser abençoados, porque na palavra do Senhor em Provérbios diz, eu não me lembro qual capítulo, que eu sou meio ruim de capítulos e versículos na memória, mas eu sei que tem, na palavra do Senhor em Provérbios diz que a mulher santa santifica o seu marido. Se você estiver buscando sozinha, assim, buscando
indo para a igreja, buscando a Deus, mesmo assim sozinho, seu marido não é convertido, você santifica o seu marido, porque na palavra de Deus diz, a mulher santa santifica o seu marido. O que quer dizer a mulher santa? A mulher que está buscando a Deus, né? A mulher que está buscando, perseverando, uma melhora de vida, uma melhora, buscando para que Deus salve a sua família. Automaticamente a sua família será abençoada, como a minha está sendo abençoada. Entendeu? Então eu quero dizer para vocês, agora na questão da palavra aqui de Jonas, eu estou dizendo para vocês, né? Por causa de você, de repente, a sua família está padecendo, entendeu? Por causa da sua falta de posição, porque eu sei que você é um servo, é uma serva do Senhor. E você está fugindo do chamado de Deus. Mas você sabe que grandes coisas Deus tem para fazer na tua vida. Que grande é o chamado na tua vida. Então é hora de você ter um despertamento. É hora de você se despertar e lembrar de onde Deus te tirou, né? E voltar lá ao primeiro amor. Porque eu sei que é difícil você voltar para o primeiro amor. Tantas decepções que a gente, às vezes, estamos lá no primeiro amor, né, com Cristo, e a gente lá, somos novos convertidos, é aquela sede de saber as coisas mais de Deus, e aí vem um irmão e te decepciona, vem uma família sua mesmo e te decepciona, até mesmo dentro de um ministério, acaba te decepcionando, mas eu digo, foca somente a Deus, não olhe o seu redor, porque todo ser humano são falhos, todos os seres humanos são imperfeitos, né? Todos são, a maioria são corruptos, a maioria são egoístas, a maioria criticam mesmo, entendeu? Para o ser humano nada tá bom, sabe? Vocês sabem disso. Eu peço desculpa porque eu tô um pouco resfriada, né? E também da minha olheiras, porque eu tenho um probleminha de ficar acordada de madrugada, né? E eu preciso dormir, descansar, mas eu não consigo. Eu acordo às vezes, meu filho tá acordando cedo para ir para a escola, e então eu não tenho dormido muito bem assim, né? Porque eu também fico intercedendo no grupo, conversando com as meninas do grupo, né, no Soldado de Cristo, no particular, porque tem pessoas que precisam conversar no particular, né? E estamos aí salvando, resgatando vida pro Senhor, né, para que Deus venha, né, do mesmo jeito que está abençoando a minha vida, abençoa a vida de vocês também, né, que se vocês estão com algum problema familiar, ou alguma coisa que eu tenho experiência de vida, né, que eu já passei por algumas situações, assim, a gente tenta, né, conversar, a gente tenta, né, aconselhar, e muita gente já estão saindo do abismo por causa disso, não só eu, mas como a administradora do grupo, né? E quantos milagres Deus tem feito no nosso grupo. Então eu digo para vocês, meditar nessa palavra Jonas primeiro e ver como que você está na presença de Deus, né? E se você está fugindo da responsabilidade de Deus, por que a sua vida está um caos? Entendeu? Tem tudo a ver com essa palavra aqui. De repente é isso, você não está na posição que Deus quer que você esteja. Por isso que está acontecendo essas coisas assim na sua vida. Entendeu? Por isso que está acontecendo isso na sua vida. Porque você está fugindo do chamado que Deus tem para você. Então, amados, me perdoe. Então, amados, eu lhe peço que vocês botem a consciência, né? A cabeça para funcionar. Por que a minha família está passando por isso? Por que a minha vida não vai muito para frente? Por que eu tô assim e parece que eu não saio do lugar? Entendeu? Porque Deus tem um chamado para cada um. Olha, na palavra do Senhor também diz, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Vocês que são escolhidos, vocês têm um chamado. E se Deus manda você falar, vai ali, faz isso e isso, vocês têm que fazer. E por causa de você, às vezes, a sua família tá padecendo. Entendeu? Tanto por causa de você, quando tá buscando firme e tal, a sua família é abençoada, mas se você sair, ficar na rebeldia e na desobediência, acaba acontecendo coisas que você vê ao seu redor, e fala, meu Deus, mas por quê? Por quê, Senhor? Por quê? Eu ficava às vezes assim, meu Deus, mas por quê? Por que isso? Por que aquilo? E depois o Senhor mesmo, né, aconteceu de eu passar por um deserto, né, e eu ver que a culpada era eu.
da minha família está padecendo. Era eu a culpada. Né? Então que vocês venham meditar nessa palavra, que Deus possa falar mais no coração de cada um, amém? Até que me deu o Senhor, fique todo na paz do Senhor, né? Fique todo na paz do Senhor e que vocês possam meditar nessa palavra, ter temor do Senhor, né? E Jesus está aí, Jesus está vindo realmente para buscar os seus, e que vocês tomem posição com Deus. Se vocês têm realmente um chamado, que vocês venham fazer o que Deus quer e não sejam engolidos por um peixe ou por outras situações que não provém de Deus, né? Então é isso, fica todos na paz do Senhor, amém?